tremedeira, coração saltando pela boca, suor frio, dor de barriga, gagueira. Todas essas sensações você já sentiu e tá com medo de sentir de novo porque vai falar em público? Calma. Esse é um dos medos mais comuns da humanidade. E é tão comum que eu vou aqui explicar para você 5 dicas para que você consiga fazer uma apresentação oral ao público sem sofrer tanto. Muito prazer, meu nome é Sarti Ribeiro, eu sou jornalista por formação, tenho 18 anos na carreira da comunicação e também já apresentei programas ao vivo, em rádio, jornalismo, de TV, impresso, enfim. Falar hoje não é um problema para mim, mas é importante que você saiba que nem sempre foi assim. Quando eu era pequena, você lembra daquelas professoras na escola que passavam aqueles malditos trabalhos em grupo em que você tinha que apresentar na frente da sala? Cara, eu me lembro que eu ficava vermelha, que eu sentia a minha bochecha pegando fogo. E o pior, eu tenho rosácea. Significa que quando seu coração acelera muito, os vasos sanguíneos eles dão uma estourada. E aí o sangue ele extravasa para a pele, forma manchas realmente muito vermelhas. E as pessoas começavam a falar sobre isso, apontavam o dedo. Olha lá, olha a bochecha dela, está fazendo um triângulo. Nossa! E ninguém conseguia ouvir o que eu tinha para dizer. Ficava todo mundo apontando e dando risada. Acabava sempre o meu discurso. Mesmo assim, eu consegui me tornar jornalista e não acha você que foi porque eu aprendi isso num cursinho, não. Eu cheguei na faculdade a fazer entradas ao vivo de TV, testando um monte de maquiagem para saber qual tinha a cobertura mais alta para passar tipo uma massa corrida mesmo na cara. Fala aí, comenta nos comentários, meninas, se vocês já passaram por isso, por favor. Será que eu tô sozinha? Bom, a questão é que eu venci esse medo e eu posso te entregar algumas técnicas que eu tenho e que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira para ajudar você a se destacar. Porque eu criei um método chamado comunicação solar, justamente porque eu entendi que quem não aprende a se comunicar bem perde oportunidades valiosas na vida. Essa timidez, que pode ser inclusive uma fobia social, ela tem que ser trabalhada de uma forma saudável. Senão, até quando você vai ficar passando a sua vez para alguém brilhar no seu lugar enquanto você fica na sombra? Se você não aguenta mais essa situação, primeiro se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram, dá uma curtida nesse vídeo para você saber o que mais vai ter aqui para te ajudar nesse sentido e manda sua pergunta, porque eu vou fazer vídeo toda semana aqui sobre isso, tá bom? Mas vamos para a dica? Primeira coisa importante que você tem que saber, o que está acontecendo no seu corpo para você poder lidar com isso. O que você está sentindo inicialmente é medo. Medo de falar em público, mas medo de uma forma geral. O medo é uma emoção. E essa emoção, ela é física, ou seja, não dá muito bem para tentar lutar contra o que você está sentindo, porque racionalmente você não consegue deixar de sentir medo. Não é assim que se faz. Não adianta você se degladiar contra o que você está sentindo, engolir o medo, que você só vai passar mais mal ainda depois, tá? Como que o medo se forma no seu organismo, você sabe? Se você sabe, comenta aqui pra mim, já envia, porque assim a gente vai trocando informação. Acho super legal isso, porque eu não sou médica. Mas o que eu aprendi é o seguinte. Nós temos no nosso cérebro uma região chamada amígdala. A amígdala é responsável por disparar o aviso que, olha, tem uma situação estressante aqui acontecendo. Pode ser um tigre que vai engolir o cara, pode ser um carro que vai te atropelar, pode ser um chefe te gritando com você, te enchendo a paciência. A questão é que quando o sistema simpático é acionado, o corpo vai liberar alguns hormônios na sua corrente sanguínea. Esses hormônios, como por exemplo o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, vão fazer o seu corpo ter uma resposta física. É isso que faz você se sentir tão mal, inclusive com dor de barriga. Para que essa resposta física acontece? Para sua sobrevivência. Porque pensa, se fosse um tigre que estivesse te assustando, você ia precisar do coração acelerado para correr, da força nos músculos e por isso os seus músculos ficam tensionados para lutar, ou de todo o seu corpo com muita irrigação sanguínea para você ter agilidade muscular para fugir. Por isso a respiração fica mais ofegante. Agora que você entendeu para que serve esse medo,
você já sabe também que a única forma de combatê-lo é mostrar que a situação que você vai passar, ela não é estressante. Ou, se ela for, se expor a esse medo. Porque, vamos supor, imagina que você precisa ir para a guerra. Se você vai a primeira vez, você está morrendo de medo. A segunda, você fala, pô, pelo menos eu já fui uma vez. Na terceira, você já chama um amigo. Ok? Porque você já entende que é alguma coisa que você conhece. Todo desconhecido gera medo para o corpo humano, porque é um risco. Quanto mais você treinar, melhor você fica. Sati, mas se eu gaguejo, se eu passo mal, e se eu perco oportunidades falando, como é que eu vou treinar? Calma, Geraldo, já falo. Primeira dica, anota aí, mas se inscreve, vai, dá essa moral pra mim, pra eu saber que esse conteúdo fez sentido pra você. A técnica número 1 é preparo. Calma, não precisa mudar de vídeo, que não é sobre o que você vai falar. Eu tenho certeza que se você veio buscar esse vídeo aqui, você já sabe o que você tem que falar. A questão não é essa. O preparo, ele pode começar dias, meses antes ou até agora. Como você prepara para se expor ao medo? Você, enquanto estiver conversando com algumas pessoas, você vai começar a ouvir com mais atenção. Ouvindo na sua conversa, você vai treinar cada vez mais, se intrometer na conversa e falar mais. Isso já vai gerar um estranhamento nas pessoas e fazer com que elas olhem para você. E você, em um ambiente controlado, com uma quantidade determinada de pessoas que você escolheu, vai fazer você se colocar numa posição de treinamento diferente. Ah, Sati, mas quando eu falo com os meus amigos, nada acontece. Então, qual é o próximo passo? Quando você estiver falando com seus amigos, comece a falar mais alto. Você vai chamar a atenção de uma forma diferente. Provavelmente você vai ficar com as bochechas vermelhas. Provavelmente as pessoas vão rir. E essa é a graça. Você vai precisar treinar e estar no centro das atenções, porque é isso que assusta você. Sati, consegui fazer isso, mas eu tenho vergonha de fazer isso na frente dos meus superiores. Isso te leva para a dica 2. Tem uma coisa chamada PNL, Programação Neurolinguística. Se você tem fobia social ou só medo de falar em público, a questão é que você provavelmente trouxe isso de uma falta de autoconfiança, de uma sensação de que os outros são superiores a você. Então, quando a gente, mesmo conscientemente, sabe que isso é mentira, o inconsciente não desliga essa chave do medo, porque ele está fundamentado em algumas outras questões que eu estou estudando na psicanálise como minha segunda pós-graduação. Mas isso é um papo para outro vídeo. O fato é que seu cérebro não entende se o que você está pensando ou sentindo é verdadeiro ou falso. Por isso que, por exemplo, você chora em filme. Usa isso a seu favor. Quando você for se preparar para falar, coloque-se na posição superior a todos que estão ali te assistindo. Por exemplo, vamos supor que eu vou falar sobre um relatório de dividendos da empresa. Eu nem sei o que é isso, mas eu coloco na minha cabeça que eu sou uma professora desse assunto e eu vou me apresentar para explicar para os alunos, todos os meus alunos, abaixo de mim, como fazer todo esse trabalho que eu desenvolvi. Cada vez que você se coloca numa posição superior, teu nível de estresse cai. Afinal, você já parou para pensar que você não fica nervoso ao falar com uma criança? Se ainda assim for difícil, a gente vai para a dica 3. Gente, eu não consigo fazer o 3, meu dedo fica todo torto. Isso acontece com vocês também? Ó. A dica 3 é a seguinte. Quando você começa a falar, os primeiros minutos são os mais difíceis. Por quê? Se o seu coração for disparar, ele precisa de alguns minutos para voltar ao normal. Se a sua respiração fica ofegante, você precisa tomar controle da respiração para que ela diminua também a intensidade, fique um pouco mais longa e não ofegante. Como que você faz para ganhar tempo? Quando você começar a sua apresentação, já deixa uma pergunta, tipo uma carta na manga, para você falar, se apresentar e logo depois passa a bola. Faz uma pergunta, não é, fulano? Você que está aí, comenta para mim, o que você acha disso? O que você quer saber a respeito? Qual que é o seu principal interesse? O que você espera ouvir aqui nessa reunião? Quando você passa a bola para outra pessoa, você tira o holofote de você e as pessoas vão olhar para o outro. Aí você ganha um minutinho para respirar um pouco mais aliviado.
Tenta pegar várias pessoas, assim você vai deixando o tempo passar. Passaram-se 3 minutos, 3 pessoas falaram, você vai ver que a coisa vai ficar bem mais fácil. Isso me leva à quarta dica. A quarta dica é presença. Tem uma técnica chamada de grounding, que é você se perceber e perceber os seus sentidos naquele momento. Ou seja, você está com uma crise ansiosa, você está nervoso naquele momento, respira, toca nas suas mãos. Por exemplo, faz uma posição em que você segura as suas mãos para que a sua pele entre em contato, pele com pele, e você consiga sentir o seu corpo presente naquele momento. Olhe para algum lugar que pareça que você está olhando para alguém, mas você está olhando através daquela pessoa, pelo menos nos primeiros instantes. E ouça a sua voz para você conseguir conduzir a velocidade da sua fala. Quando você se coloca no momento presente, a sua ansiedade diminui, porque o seu cérebro entende que está tudo bem, que você não vai morrer com aquela situação. E para finalizar, a última técnica é se expõe ao risco. Aí você vai falar, poxa, Tati, treinar? Mas se treinar o que faz eu quase infartar, como é que eu faço isso? Faz isso gravando em pé na frente de uma câmera, do seu celular mesmo. Você vai conseguir avaliar a sua fisionomia, os seus movimentos, a sua fala, a sua voz. Você vai ouvindo você mesmo e entendendo que está tudo bem. Primeiro, desliga o seu senso crítico, entenda que é preciso um treinamento, tempo para você ir melhorando. Aprendendo a se desligar dessa autocobrança excessiva, você consegue compreender que falar só vai fazer você brilhar. A sua comunicação é o que vai fazer você sair da sombra e realmente tomar o seu espaço. Até quando você vai deixar que as outras pessoas brilhem por você? Para finalizar, eu preciso te lembrar que nada vai adiantar se você não colocar em prática, porque comunicação inspira, mas só a atitude transforma, então faz. Depois você me conta como foi.